tudo bem com vocês? Hoje estamos conversando mais um episódio especial com a referência na advocacia criminal e também na docência. Ele é advogado, pagodeiro e professor. E aí, Fidel, tudo certo? Fala, Rodrigão, boa noite. Primeiro, agradecer, né, pelo convite. Pedir desculpa aos ouvintes aí por causa da minha voz hoje. Tá um pouco mais rouca do que já é, mas eu acho que dá pra gente conversar aí, bater um papo. Falar legal. Um pouquinho da advocacia, né, dos desafios. Quanto tempo, Fidel, na advocacia? 10 anos. 10 anos, bicho. Então, muita coisa. Tem muita coisa pra conversar. Hoje eu tô tomando vinho com o Fidel, né? Eu não tomo o vinho normalmente, sempre na água. Agora, hoje, ele trouxe um vinho. Como é o nome do vinho, Fidel? Astronauta. Vinhozinho português. Bom, vinho bom. Coisa boa. Sexta-feira à noite, né? Sextou, né, Fidel? Sextou. Só bater papo sem tomar nada não adianta. Beleza. Fidel, me fala um pouquinho por que você escolheu a advocacia. Seu pai é médico, né? Seu pai é médico, não sei qual é a profissão da sua mãe. Mas por que professora. Professora? Mas por que você escolheu a advocacia? Então, na verdade, meu pai queria que eu tentasse novamente vestibular, né, na época, para fazer medicina, alguma coisa assim. E eu até comecei a fazer um cursinho, mas eu só assistia aula de literatura, história, geografia, português. E nas aulas de física, matemática, eu saía, e na época eu fumava, eu saía para fumar, e não assistia às aulas. Eu disse, pô, pai, eu quero fazer uma faculdade, eu acho que direito é uma área legal. E aí comecei na faculdade de Direito e a advocacia em si foi me levando, não foi uma questão de escolha. Nunca pensou, nunca sonhou em ser advogado? Eu não sonhava com nenhuma das carreiras, eu só estudava, né? Quando eu comecei a advogar, com o tempo, eu comecei a perceber que era uma coisa que eu fazia, gostava de fazer, dava certo, e aí foi ficando. Hoje eu sou Qual a bem faculdade satisfeito. você estudou? SESMAC. Qual foi o ano que você acabou? 2014. 2014. Acabei em 2014, em julho. Eu já tinha passado na OAB na faculdade, né? Aí quando eu colei grau, eu já peguei a carteirinha. E por que você escolheu o direito penal, a área criminal para atuar? O direito penal e a área criminal também foi uma situação mais do meio, né? Eu tinha alguns amigos que eram presos, e aí começaram a me chamar, e também eu, na faculdade, gostava da matéria, principalmente do direito penal, não gostava nem tanto do processo penal. Hoje eu gosto mais de processo do que de direito. Eu também, o contrário, também. É. Não gosto tanto do direito, né, do material, mas gosto mais da questão processual. Hoje eu também gosto mais de processual, mas na faculdade eu gostava mais de material. E aí começaram a aparecer as oportunidades de advogar e foi na área criminal. E daí eu fiz especialização. Você fez algum estágio na época da faculdade? Então, na área penal? Nem escritório, nem área penal. Nunca fez nenhum. Eu fiz alguns trabalhos com o Raimundo. Mas, o maior, né? Mas foi tipo, muito pontual. Do júri. Foi muito pontual, não era estagiário dele, não, entendeu? Mais uma peça, mais uma audiência. Acompanhar na audiência, fazer uma peça. Só júri, nem cheguei a fazer, só era peças e audiências mesmo, e pouco. Eu acho que foi durante 3, 4 meses. Porque eu estagiava no PROCON. E o estágio do PROCON tinha remuneração. Com o Raimundo não tinha. Raimundão, um abraço pro Raimundão. Raimundo é meu Vou trazer o Raimundão aqui. Uma referência do Raimundão na advocacia. Eu já tive a oportunidade de atuar ao lado do Raimundo, atuando recentemente em um caso de repercussão. E também eu atuei em um júri, o Raimundo como assistente da acusação. Aí o trabalho foi difícil. Foi eu atuando na defesa e o Raimundão assistente da acusação. Aí é pau, nunca tive esse... Rapaz, é complicado. E Raimundão é uma referência, vou trazer ele aqui. Tem que vir. Fidel, e assim, 10 anos, é muito tempo, né? 10 anos na advocacia criminal, sem, claro,
desprestigiar qualquer outra área, mas a advocacia criminal realmente é a profissão da resistência, é um desgaste muito grande, é a família ligando, né, 24 horas, meu filho está preso, tem que ver a questão da transferência do presídio, tem que ver a questão da feira, tem que ver, né... coisas que saem do nosso trabalho e eles colocam como se fosse... E às vezes o cara ali é punido dentro do sistema prisional, né, em razão de alguma situação. Então, assim, realmente, na advocacia criminal, 10 anos é um tempo muito grande. E como a minha advocacia é uma advocacia muito de volume, como a gente estava conversando, então é como se fossem 20 anos, porque eu até fiz uma palestra um dia desse com o Léo, e o Léo disse, o Fidel tem um monte de cliente. Léo Moraes? Sim, o Léo Moraes. O Fidel tem um monte de cliente. Eu disse, vamos trocar uns 10 mil em um tempo. Que resolve. Um abraço pro Léo também, trazer o Léo aqui também. E aí eu conversando com ele isso, que como a minha advocacia é de volume, né, cara? Aí é muita gente ligando, falando o tempo todo. Bicho, como é que você dá conta, velho? Então, isso tem algum IA aí? Tem algum IA aí? Tem IA, não tem não. Mas tem sido uma coisa que eu percebo que hoje eu preciso melhorar nesse aspecto. De ter um apoio maior, talvez uma equipe, estagiários, entendeu? Eu tenho um advogado lá comigo, só. Você não tem sócio, né, hoje? Não, só um advogado que trabalha comigo lá, que é o Marcos Macedo. Gente boa, desenrolado, mas ainda assim é pouco, né? Porque ele tem outros compromissos, ele não é exclusividade minha, então ele tem os próprios clientes dele. E aí, hoje eu tenho essa dificuldade, e até é uma coisa que eu digo para o pessoal, que se puder buscar uma oportunidade de... Sociedade eu não indico, eu sei que você tem sociedade, eu pessoalmente não indico. Já você teve no passado, né? Tive e não era legal, não por nada específico, porque não era. Para mim não valia a pena, entendeu? Não sei quais são as outras experiências, digo para mim. Então eu não indico porque não foi bom para mim. Mas parceria, se você puder pagar alguém para trabalhar nas suas causas, eu acho que é... Principalmente quem atua em uma área só. Você acha que atua só na penal, né? Penal. Pronto, eu acho que é importante você fazer parcerias com outros advogados, principalmente advogados que atuam na área penitenciária, na área civil, na área trabalhista. Eu passei uns 4 meses, Rodrigo, sem me procurarem pessoalmente. Procuravam outros advogados e os advogados me chamavam para fazer com ele a parceria. Tem muito isso também. Eu acho que eu passei uns 4 meses só comendo dos caras. Os advogados diziam, Fidel, vamos fazer comigo. E eu ia fazendo. E teve um cara que eu atuei em Palmeiras dos Índios. Um abraço pro meu amigo lá de Palmeiras. Lutero, beleza. Lutero, beleza. Gente fina, gente boa demais. Atuei como advogado de defesa em um júri e ele foi assistente de acusação. E depois, um certo tempo, ele me chamou para atuar junto com ele em um processo criminal aqui em Maceió. Então, assim, é importante demais essas parcerias com os advogados, principalmente advogados de outra área que você não atua. Acontece muito isso também lá no escritório, de parcerias, ou com o Tiago, que é meu sócio, que atua muito na parte empresarial, na parte civil, ou também, comigo, o cara liga, bicho, tem um processo, não atua no penal, vamos fazer aí. Ou então o cara atua no penal, mas está começando. Isso. Queria um cara mais experiente para conversar, para trocar figurinhas, para montar ali a melhor tese. Então, assim, a advocacia criminal é muito difícil. É muito difícil. Você tem 10 anos de advocacia, então você já tem uma estrada boa. E qual foi o maior desafio até hoje, Fidel, nessa advocacia criminal? Pô, muitos desafios, cara. Muitos. Conta aí pra turma nova que tá acompanhando. Inclusive, um caso não, eu escrevi um livro sobre os 10 anos. Bicho. Já tá publicado, só não tá lançado ainda. Coisa boa. O nome do livro é Fudeu. É mesmo, São 12 ou 13 crônicas. Que massa, dos casos que eu atuei, que eu achei interessante. E, então, assim, eu acho que a maior dificuldade na advocacia criminal, principalmente, é esse contato com o cliente. É desgastante. É desgastante. Você ainda tem clientes, Rodrigo, que são pessoas mais esclarecidas, entendeu? Você hoje. Mas no começo, foi foda. Mas você consegue conversar melhor. Perfeito. Eu tenho muito cliente pobre, pessoa sem estudo. Aquele meme que tem
Manda um áudio que eu não sei ler. Aquilo acontece comigo o tempo todo. Manda um áudio que eu não sei ler. Manda o áudio. Eu escuto isso pelo menos uma vez no mês, pô. Então, assim, isso é difícil, porque você precisa explicar de uma forma bem detalhada. E a gente é muito acessível, né, bicho? O advogado, Perfeito. eu acho que a diferença do advogado para as outras carreiras é essa acessibilidade. As pessoas podem falar com a gente a hora que quiser. Não é como um juiz tem que marcar um horário, um promotor, etc. A gente está disponível o tempo todo. Alguém chega lá e manda uma mensagem, você vê lá a sua mensagem. Principalmente em tempos de Instagram, né? Em O Facebook, tempo todo, WhatsApp, bicho. Você, Então- você deixa ali de ter o seu descanso. Você é 24 horas trabalhando. Daqui a pouco alguém vai falar com você aí, Fidel. Com certeza. E meu processo? Se eu abrir aqui, Ave Maria. Mas o seguinte para mim, essa é a maior dificuldade. Questão de cliente, sempre tive cliente. O trabalho é desgastante, mas você trabalhando bem, você consegue desenrolar. Agora, o trato com o cliente é muito difícil. Para mim, é a pior parte da advocacia. É a mais difícil. Conversar com a família, explicar. Inclusive, se o colega me procura e dizer o cara não é criminal. Fala assim, Fidel, vamos fazer uma parceria. Digo, bora. Agora, a sua Família, a você família. é. Você é família, beleza? Pronto. Aí, pra mim, Já é fez pior muito parte. isso. Agora, processo, eu tive muito. Nesses aí, eu coloquei, acho que 13 ou 12, talvez 13, né? Porque é um número simbólico, mas alguns casos que foram marcantes para mim. Eu tenho um caso com a Fernanda, que é de uma menina que... Eu era advogado de um cara, era uma galera, 4 pessoas acusadas de latrocínio. E aí, eu era advogado de uma pessoa só, de um homem. Esse homem foi condenado, mas no 2º grau a gente conseguiu absolver. Em decorrência dessa absolvição, a pessoa me procurou, uma outra pessoa, que aí no caso era uma mulher, me procurou. Esse caso é bem famoso, foi pra Fantástico e tudo. O nome dela é Maiara, que todo mundo sabe da história, então o nome dela é Maiara. Acho que eu vi no WhatsApp. Com a Fernanda, foi eu e a Fernanda e eu. Hoje ela faz direito, parece, né? Hoje ela curso direito por causa de você, né? Não, por causa da Fernanda, do trabalho. Fernanda, vocês. Mas, bicho, isso é um absurdo tão grande, Rodrigo. Foi um processo que eu digo, porra... Marcou a sua vida. Eles fizeram uma busca na região que a vítima morava, que era ali na região lagunar, e viram quem tinha o nome Maiara. E quem tinha uma passagem criminal, e ela tinha. Porra. Bicho, é assim, é bizarro, é assim, ó. Meu Deus. Foi fulano, cicrano e beltrano e Maiara que cometeram latrocínio. E aí você vai vendo o inquérito, tem uma qualificação indireta da Maiara que foi presa. Do nada, pô, não tem nada que indique que é a mulher, pô. Nada, velho. E aí ela foi presa, passou 3 anos presa. O trabalho da Fernanda, muito bom, eu também junto. E, no final, ela escreveu uma carta pro desembargador. Aquela história do habeas corpus, o habeas corpus no papel de... Pronto, ela fez isso, pô. Massa. Ela escreveu uma carta pro desembargador, na época, Washington. O desembargador passou a ver o processo com mais calma, sabe? Mas, velho, um absurdo. Injustiça tem demais, né? O tempo todo. Mas esse caso é porque é bizarro o fato de que, cara, não tinha nada, pô. Eu vi um vídeo uma vez do ministro Tomás Bastos, que é um grande, né, advogado, foi ministro da Justiça, Eu já li um livro que dele. faleceu, e ele falando que o juiz criminal, ele termina perdendo a acessibilidade em razão do tempo, né, em razão dos processos, todos os dias ali um processo diferente, e ele perde ali a acessibilidade, comparando com os jurados, né, com o conselho de sentença. Ele disse, olha, a diferença é muito grande, porque o juiz ali criminal, ele termina deixando a sensibilidade de lado em razão do tempo, da experiência, em razão de julgar muitos processos criminais. Então, assim, a figura, né, só ser réu ali no processo criminal, ele já, já olha contra os olhos, já tem uma rejeição. Então, ele parte do ponto ali, né, o juiz técnico, o juiz criminal, que o cara pode, né, ter cometido aquele crime. Então, assim, realmente, a advocacia criminal, você tem que
ir além, né? Além do processo, você tem que olhar como você pode defender aquele seu cliente e como convencer. O Estado, ali o Estado, né? O Estado policial, juiz, todo mundo contra você e você muda ali, né? Aquela realidade realmente gratificante. E isso é uma questão, Rodrigo, que você falou do júri para o juiz togado, né? É que também o juiz, ele, depois de um tempo, ele passa a se observar como membro da segurança pública, né? Ele não entende o lugar que ele está no processo. Perfeito. Ele deveria estar como um garantidor de direitos. Ele é contaminado, contaminado. Perfeito. Tanto é que você vê o tempo todo reunião dos juízes com polícia. Isso não existe, entendeu? Inauguração do CISP, inauguração, delegacia, inauguração. O tempo todo. Então o juiz ele acaba pensando que não, o meu dever é proteger a sociedade. E não é, pô. O dever dele é proteger o acusado. Tinha uma vara, né, antigamente aqui, que era combate ao crime organizado, né? Já partia do ponto que ela ia combater, né, o crime. O juiz, ele tem que proteger o acusado, pô. Não é mais ninguém que ele precisa proteger. Óbvio que em algumas outras matérias ele vai ter uma posição para a sociedade. Mas não, no criminal, no penal, o dever do juiz é garantir os direitos de quem está sendo acusado pelo Estado, pô. E as pessoas passam a não ver dessa forma. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que contou que conhece um juiz, ou foi numa palestra que eu vi, e aí um roubo escandaloso na cidade, lá em Brasília. Foi na palestra mesmo. O cara, foi em Brasília, né? Aí o cara roubaram uma agência bancária e fizeram um monte de mal para os clientes lá. Bateram nos clientes, tinha velho, tinha criança, tudo. Quando foi para a audiência de custódia, o juiz soltou os caras, porque tinha um problema de prova, uma prova ilícita que o juiz tinha que soltar. E aí, quando ele chegou no fórum, começou todo mundo a olhar de lado para ele, achando ruim, e ele, o pessoal ficou chateado comigo, meu nome no Instagram, né? Quando chegou em casa A pressão grande. Aí, passou, saiu do tribunal, pegou o Uber. Chegou, o senhor Uber, o senhor é o quê? Sou juiz. Você viu aquele bandido que soltou, aquele povo lá todo, é o juiz. Calado, ficou. Chegou em casa, tava subindo o elevador, uma velhinha. Você viu aquele juiz? Não faça isso não, viu? Aí, beleza. Quando chegou em casa, que a sentou, mulher dele, pressão. Não, ele passou na televisão. Eu não acredito que você soltou esse rapaz. Não tem como, pô. Uma hora você vai... Não, ela disse assim, segundo a palestra. Juiz, fulano, ciclano, beltrano foram soltos, sei o quê. Aí a mulher olhou pra ele, não foi você que fez isso, não. Pô, não tem como você se desvencilhar disso, né, cara? É foda. Pro juiz também é foda. Que é um ser humano. É difícil. Eu acho que, assim, não sei se você já teve alguma crise de vocação, pensar em fazer um concurso para delegado, juiz, promotor. Eu já tive isso, pensei no passado em fazer concurso para delegado, porque meu tio foi delegado de polícia por muito tempo aqui em Alagoas. Depois que ficou rico lá agora. Não, aí depois eu vi realmente que eu não tinha vocação para isso, e aí eu desisti do concurso. Mas você já pensou, Fidel? Já pensei e... Normalmente eu penso, às vezes, não em fazer. Mesmo. Mas eu encontro um amigo que tem um amigo juiz federal, por exemplo. Eu olho assim, tipo, será que era isso que eu deveria ter feito? Mas não chega a ficar numa crise. Mas eu penso, né? Mas eu não quero mais fazer concurso, a não ser para professor, na Universidade Federal. E também não quero... E eu sou satisfeito com a profissão. Eu acho a advocacia uma profissão muito digna. Uma profissão que deveria ser mais respeitada. Uma profissão importantíssima para a sociedade, para a pessoa que não tem condições de buscar os seus direitos pessoalmente, né? Imagina eu indo para Recife um dia desse, marquei um despacho com o ministro de Brasília, aí no meio do caminho o número 61 ligando. Aí, o ministro ligando para resolver o problema do Zezinho lá do... bicho. Entendeu? É foda o que a gente faz, sabe? Então, assim, eu acho muito legal a advocacia. É uma coisa que é uma profissão muito gratificante. Mas tem o problema da grana, com certeza. Não, bicho, eu vivo como se fosse um salário de uma carreira boa, sabe? Uma carreira jurídica boa.
entre as melhores. Eu vi o salário, entre aspas, assim. Mas esse mês, no outro mês, eu não sei como é que vai ser. É incerto, né? Então Incerto. essa incerteza Perfeito. é... Tem insegurança, né? Depois de um tempo, são 10 anos, você tem um pouco mais, né? Tenho Então, 14 anos. pronto. Então você percebe que passa a ser estável, né? Tipo, não tem jeito. Tem uma hora que você... Pô, mas faz tempo que eu não ganho menos de que tanto. Não tem isso? Tem. Agora. Mas pode ser que um mês aconteça. Perfeito. Entendeu? E se você ficar doente, né? E se você não pode ficar doente. Pronto, eu tô rouco desse jeito. Vim aqui, espero que não seja nem desrespeitoso com você ter vindo dessa forma. Claro que é isso. Mais rouco, É isso. muito menos com quem tá ouvindo. Com uma voz bonita agora, voz rouca. É pra cantar mais tarde. E Tem um pagode hoje, tem um samba. Sexta-feira, né? Você que gosta de um Deus- samba, um pandeiro, né? Tem que ter, De tantã. Tu daqui a pouco eu mexo no celular pra ver. Mas veja, pô, esqueci o que eu tava falando. Em relação ao salário, em relação ao dinheiro, a estabilidade da advocacia. Não, doente, por ficar Sim, doente. doente. Eu tenho um júri quinta-feira. Não dá pra fazer E um aí? júri assim. É. Então, assim, eu já sei que quando eu tava vindo, domingo é dia das mães. Eu disse, porra, bicho, domingo ainda eu vou tomar uma cervejinha, né? Aí, ou seja, já vai ser um dia a menos pra descansar a garganta, pra chegar bem no júri. É por isso, Fidel, que assim, eu venho de uns 2 anos pra cá, participando de eventos, questão de direito digital, questão de empreendedorismo, e eu estou vendo que realmente a advocacia, você tem que pensar como empresário. Tem. Então, a empresa, né, a empresa Fidel, sócio de advogados, ela tem que... Fidel Advocacia. Advocacia, pronto. Então, a empresa do Fidel, ela precisa andar com as suas próprias pernas, independente do advogado Fidel. Exatamente. Porque se o Fidel ficar doente, Exatamente. se o Fidel morrer, então Deus assim, é mais. é preciso a advocacia pensar diferente. Né? Pensar que eu tenho que realmente pensar que no meu escritório eu preciso entender de gestão de pessoas, de processo, de marketing jurídico, de vendas. Mas aí... Ou alguém que eu posso contratar. Sim, eu concordo completamente, Rodrigo, com isso. Agora, o que a gente tem que perceber é o seguinte: existem dois tipos de advogados no sentido de ser procurado. A gente está falando, você hoje, com as pessoas que lhe conhecem, sabem do seu trabalho, são 14 anos. Então, assim, Perfeito. você é tão procurado que você precisa delegar e etc. Como eu, nesse meu ponto agora. Eu realmente estava conversando com você, preciso melhorar esse aspecto. Mas o colega que está começando e talvez não tenha tantos clientes, talvez ele não tenha grana para empreender. Essa história do empreendedor tem que ter essa percepção também. Porque você pode ser um advogado autônomo até quando você conseguir ser. Quando você não der mais para ser advogado autônomo, você vai ter que chamar alguém. Perfeito. Você vai ter que passar a ser um empreendedor, passar a ir para as reuniões, a ir fazer as audiências. Não, assim, Fidel, o que eu entendo assim, que a sua mente já tem que pensar nisso, porque você Sim, não pode sim, só entendi. pensar, um exemplo, que você vai colocar um escritório, colocar uma placa e abrir um livro, Sim, né? sim. E achar que o cliente vai entrar ali. Não, você tem que ter, né, alguma forma de divulgar o seu entendi, trabalho, ter um marketing jurídico, de vendas. Você tem que pensar que ali você precisa vender, um serviço Sim, precisa é um vender. serviço. Claro que respeitando, né, o código, código de ética, tudo. Eu lembro que eu comecei em 2009, 2010, a advocacia, eu, Tiago e o Lucas Doria. E aí a gente fez uma parceria com outros advogados, com o Gustavo, na época, o Duca Thiago também. Sampaio, O Tiago Sampaio que é meu sócio, o Lucas que Doria. até hoje... Que até hoje o Lucas Doria, em 2010. O Lucas Doria, e a gente dividia uma casa, e eram 3 salas. Bicho, o que entrava era vento, meu irmão. Quando o correio ia entregar uma carta na felicidade, são 3 escritórios dentro de uma casa ali na Rua Itatiaia, número 65, no Farol. Então, assim, todo mundo ali, né, bem arrumado, uma placa bonita e tal. Então, assim, todo mundo achava que a advocacia era isso, a estrutura bonita, uma placa chegar. e alguém vai chegar. Não vai. Hoje eu atendo muito mais gente, né, através do Instagram, através, né, do WhatsApp. É disso aqui também. Né? Isso aqui, né? Do que o cara bater na porta do escritório. Então, o advogado, ele tem que entender isso. Tem. Que com a rede de negócios, que eu chamo a rede social hoje de rede de negócios, não é mais uma rede social. Ali você pode também pensar que ali é um negócio, você pode divulgar o seu trabalho,
E aí você pode, tipo você que é um cara que já é professor, pegar um tema, direito penal, começar a falar, ou tema de processo penal, começar a falar. Então, quando o Fidel tá ali no Instagram falando daquele tema e uma pessoa que está também no Instagram ali vendo você, a pessoa precisa de um advogado, a referência é o Fidel. Eu acompanhei um cliente ontem na delegacia e ele disse, quando foi falar, né, para uma amiga dele, que eu era o advogado, ele disse, conheço do Instagram, tem vídeos, tem isso, tá, advogado fulano e tal. Então, assim, é preciso pensar além do trabalho intelectual, do trabalho operacional. Perfeito. E eu sou falho nisso, inclusive, eu sou bem falho. Agora, Só que a advocacia criminal tem a diferença, né? O cara quando contrata é o Fidel, ele quer o Fidel. Tem isso também, mas o Rodrigo, pronto, você é um cara especialista nessas questões de bet, de sorteio, de compliance, de, né, pessoal digital, né? Certo. Influencers. Então você vai lá, pô, falar e você tem gabarito para isso, né? Então você tá falando, você tá trazendo uma análise de uma lei, eu vejo direto, vou lá, curto. Eu acho muito bacana. Você é um cara que tem experiência, tudo isso. O problema é que a rede social tem também trazido a banalização disso. Perfeito. Qualquer pessoa pode. quer dar aula, porra. Que não pode também. Entendeu? Qualquer Perfeito. pessoa quer... vou fazer um videozinho aqui. A gente teve, durante algum tempo agora, algumas pessoas dando aula, falando merda, pô. Né? Falando merda. Não, o cara sai do juramento da OAB já no Instagram ali falando. O cara que era aí no Brasil todo dizendo que lavou o carro do promotor pra soltar uma pessoa, pô. Não existe. Existe isso, Não pô. existe. É vulgarizando a nossa profissão. E outra pô. coisa, Fidel, eu acho que assim, que esses caras começam a florear, vamos dizer assim, colocar perfumaria, porque esse cara não vivencia a advocacia. Claro, o cara não sai daqui de Maceió pra ir lá no Presídio Agreste, como você Isso, foi hoje. isso. O cara não sai daqui de Maceió pra ir lá pro Maranhão pra atuar na audiência. Isso, O cara não conhece a realidade. Não vai sabe o que é. pro interior fazer um júri. Não conhece a realidade da advocacia. Exato. Entendeu? Então, assim, aí às vezes quer florear demais pra aparecer, né? Pra viralizar, tudo é viralizar hoje na rede social. E muitas vezes é pra viralizar, não é nem no sentido de ser procurado pra trabalhar. É viralizar e deixar de ser advogado pra ser o influencer, entendeu? Perfeito. E aí você fica o dia todo ali naquela conversa fiada. Aquela história do cliente, todo meu cliente é inocente. Bicho, não existe isso. Não existe. E o advogado, né, o advogado criminal, ele pode atuar ali para desclassificar um crime, para reconhecer ali um atenuante, para diminuir ali uma pena, para modificar, inclusive, né, em relação àquela sanção penal que foi aplicada ao cliente, foi aplicada uma pena de 9 anos, e aí o advogado, né, conseguiu um recurso diminuir para o cara pudesse ficar no regime aberto 8 anos, 7 anos, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho é além. Não é só essa discussão. É culpado ou inocente. Não, isso aí é o cara que não advoga, o cara que não conhece a realidade da advocacia. Você que pensa em ser advogado, você que tem que entender que o seu advogado que atua na esfera criminal, né? O advogado criminalista, ele vai ser a voz dos direitos legais do cliente e ele vai defender o cliente e a defesa pode ser pedir um reconhecimento do atenuante, uma causa de diminuição de pena ou até desclassificar aquele crime. Perfeito. É justamente isso, Rodrigo. Agora, como eu falei, isso é uma faca de 2 gumes, né? A internet. Ela ajuda demais, mas ela pode criar esses monstros. Perfeito. Essas coisas que aparecem, viralizam, acaba com ela levanta e derruba a mesma velocidade, né? Aí você é procurado e vem me mandar um vídeo. Hoje, por que você não fez assim? Porra, meu irmão, diga, pelo amor de Deus, cara. Como é que fazer assim o quê? Fidel, e assim, a próxima pergunta. Quais habilidades você considera essenciais para ser um bom advogado? Eu acho muito bom, você chama de network, né? Mas eu acho muito bom você ser um cara espontâneo, bicho. Perfeito. Você conseguir entrar nos mais diversos locais. Ter amizade. A advocacia, meu escritório é no lugar de escritório como de advogado rico feito você, pô. Não sou advogado rico, não. Então, por quê? Porque o cara é meu amigo, pô. Eu consigo pagar um pouco menos pra ele, porque ele é meu amigo. E a parceria, né? Parceria, pô. Então, assim... Ninguém é forte sozinho, né? A partir de um evento de futebol, que é até o Duda, o Carlos Eduardo Mendonça, é
É o dono da sei, sala. pô. Aí, pô, é meu amigo de futebol e aí nisso a gente criou... Então tá você, o Bira também lá, o Bira? O Bira foi pra Ponta Verde agora. Tá eu e o Arthur. Era você, o Bira também lá, né? O Bira também era lá, ou não? Era, mas não era com... Eu não era, eu tava no Poço. Ah, você saiu Eu do fui poço. pro- Você era numa casa no poço, né? Era uma casa no Poço. Sim, então, então isso é importantíssimo, pô. Você ser uma pessoa que tem essa capacidade de comunicação. Mas também você, velho, você precisa ser um cara, não pode ser um cara tão curto, pô. Tem que ter curto, né? Curto tem que ser, não pode ser curto, pô. Você não consegue falar sobre nada, você não vê, sabe, bicho? Estudante de direito, às vezes, e aí depois o advogado é um cara que você só fala sobre direito, você não consegue entender algum outro ponto da sociedade. E você também tem que ter experiência de vida pra, tipo Também, assim, pra, porra, também. uma defesa no tribunal do júri. Claro, não é ser porra. só o direito. Claro, né? meu irmão, você vai A no linguagem puteiro muda. e aprende alguma coisa, pô. Você vai foi lá no puteiro, pelo menos na hora que você tá lá no puteiro, pense, porra, isso aqui pode ser usado no meu trabalho, entendeu? Mas não, pô, os caras acham que é só aquela conversa fiada de... Não. Então, eu acho que o advogado, mais do que as outras carreiras, ele precisa englobar maior, de uma forma maior, essa percepção de uma visão mais ampla de todos os aspectos da sociedade, político, sociológico, histórico. Você gosta muito da política, né? Também, né, mas não é porque eu gosto, eu digo assim... Mas cara, assim, a referência na política foi seu pai? Por que eu você ia começou muito pra reunião de gostar? sindicato com meu pai era presidente do sindicato, eu ia com ele, e aí eu via as discussões lá de aumento de salário, não sei o quê. Desde pequeno foi acompanhando seu pai, né? Eu lembro que quando meu pai era presidente do sindicato, tinha uma história que ele era o presidente do sindicato dos garçons, porque só conseguia 10% de aumento. Mas hoje 10% ninguém consegue mais, pô. Entendeu? Eu digo, pô, Agora a educação tá brigando, né? Pra aumentar os 5%. 5% né? eles querem, pô. Eles querem 5, 2, 1%. E na época 10% os caras, tipo... ele conseguia 10%, ele dizia que era do garçom. Mas então, assim, toda essa capacidade de entender as coisas de uma forma mais ampla, eu acho importantíssimo para um advogado. Perfeito. Tem que ter Entendeu? experiência de vida. Experiência de vida. Conhecimento de várias áreas. Conhecimento não de só algumas ler a ciência, Não é né, só ler a jurídica ciência. ali. Pô, você vai lá ler um livro de romance, pô. Lê o Fudeu, ó, lê o Fudeu. Quando é o Fudeu lançamento? legal. Quando é o lançamento do livro, Fidel? Vai ser na OAB. Eu nem falei com o presidente Vamos, ainda, mas vamos tô marcar, avisando. pô. Vamos marcar aqui pra gente fazer uma live Não. falando do livro aqui, pô. E vamos Ou até fazer o lançamento aqui, pô. vamos Tem chamar... espaço Não, aqui mas agora. eu vou chamar vamos chamar os colegas Vamos? para, como é um livro de casos, né? Alguns Do casos dia a que dia da advocacia. do dia a dia da advocacia, eu quero que alguns colegas vão no dia e contem algum caso interessante também. Perfeito. É entendeu? porque fudeu. Porque uma das crônicas, o réu disse fudeu. Ele, no meio do julgamento... Cara, eu vou contar logo essa história. O cara era todo um monte de playboy preso por tráfico ali na Estela Maris. Um monte. Escuta aí, Filipão, escuta aí. Um monte de playboy preso por tráfico na Estela Maris. Passou um tempão pra ser julgado, preso, depois soltou, né? Passou um tempão pra ser julgado. Quando foi pro julgamento, o Ministério Público, pô, eu me abria do jeito que o promotor de justiça queria absolver os caras. Era o tempo todo. Rapaz, você não era usuário, não. Oxi. Você não era usuário, não. Eu digo, Foi, né, Foi, pô. Esse caso, inclusive, foi um caso que fez com que eu quisesse também fazer o mestrado, pô. Porque mano. eu via a diferença do tratamento, pô. O promotor de justiça só faltou botar os caras no colo, pô. E aí, Rodrigo, um dos meninos virou crente. Entendeu? Virou crente. Aí quando chegou na audiência, ele não quis mentir, dizer que era usuário só. Ele disse, não, eu vendia mesmo. Aí o promotor dizia, rapaz, pense direitinho, não sei o quê. Não, eu vendia, rapaz, eu sou de Deus, eu não minto mais, não. Ele pensa muito na punição, né? Lá na religião dele. Na né? religião, eu não minto não, eu vendia. Foi, né, velho? Aí, alegações finais lá em mesa, aí o juiz, fulano, ciclano, beltrano absolvido, e ele é condenado. Aí quando disse a pena dele, ele disse, fudeu.
Aí na hora ele é muito engraçado. O juiz é o doutor Cláudio ainda na época. Gente boa. Gente boa aí. Pena de não sei quanto, regime semi-aberto, ia botar a tornozeleira, repara. Foi, né, velho? Aí ele. Todo mundo foi absolvido, eu não. Fudeu eles aí. Acho que ele ficou sem interesse no final, né? Aí esse é o. Como é um dos títulos das crônicas, virou o título do livro, entendeu? São quantas? São Eu acho quantas? que São são quantos casos? 13, Quantos casos? 12 ou 13. Mas Quem é o prefácio de quem? do Tiago Pinheiro. Tiago Pinheiro? Massa. Show de bola. Tiago Pinheiro é um amigo, eu gosto muito dele. Trazer ele aqui depois pra entrevistar também o Tiago. E ele, eu prefácio. Prefácio bonito, pô, chorei no prefácio. É mesmo, bicho. Qual é a editora, Fidel? Dialética. Massa. Dialética. Eu até falei com o Cleitinho. Fazer o lançamento do Cleitinho, pô. Falei Nova com o livraria Cleitinho. aqui, deixar o jabá pro Ficou Cleitinho puto aqui. comigo. Por quê? Porque eu comecei conversando com ele, só que aí o cara que ele me indicou do Rio demorava que só pôr pra responder. Aí eu peguei e falei, meu irmão, vou resolver isso Você aqui pode logo. ter o segundo livro, pô. Não falo nem do Eu nem lembro nem sei nem qual é a outra editora. Mas assim, pô, o cara tava de férias e tal, entendeu? Tipo, não era ruindade do cara, dezembro, 31 de dezembro, você mandou usar pro cara. Foi, mano, negócio O cara tomando uma cervejinha na... cara em Búzios, ele dava Ai, em Búzios. mesmo. Ele me ligou ainda. Pô, tô em Búzios, pá, não sei o quê. Eu digo, meu irmão, o cara tá curtindo o final do ano, não vai querer saber de livro de ninguém, pô. É bom, vai ser legal. Acho Você tem algum advogado na família ou da área de direito? Não. Não, ninguém. Ninguém, bicho. Pra não dizer do direito, meus avós são... Minha avó, meu avô, sei lá, era o... Como é que chama? Tabelião? Tabelião em São Miguel dos Milagres. Era mesmo. É. Mas não é do registro de imóveis, não. De notas. De notas e... Carimbar ali, cara. Reconhecer firma. Se fosse de Só reconhecer firma ali. Se fosse de imóveis era lindo, hein? Uma hora dessa tava rico. Igual você. Eu não tenho nada mesmo. É uma luta danada, todo dia. É igual andar de bicicleta. Todo dia, se o cara parar de pedalar, o cara cai. Tem que pedalar todo dia ali. Verdade. Se parar, cai. Fidel, e assim, o que é que você acha em relação à tecnologia, né? Hoje com o IA, com esses aplicativos aí, você acha que vai ajudar muito o advogado, principalmente o advogado criminal, ou vai atrapalhar, ou vai ser difícil o advogado criminal furar a bolha da inteligência artificial nos tribunais superiores, como por exemplo? E aí, o que é que você acha, IA? Porque, segundo alguns juristas, né, algumas pessoas, lá no STJ, em relação ao recurso especial, parece que já tem já. Eu fui para um curso lá do Mário Juiz, aí os caras estavam brincando, dizendo, em relação ao habeas corpus ele não tem, mas recurso especial no STJ e extraordinário no STF, eu acho que já tem, porque ninguém consegue mudar nada. Nada é conhecido, né? Ninguém consegue mudar Quando nada. eu vejo alguém, o agravo em recurso especial sendo conhecido, não é provido, conhecido, eu vou ver a petição do cara, pô. Aí eu vejo a petição do cara e digo, porra, essa petição não tem nada demais aí, porque... Mas então... O que eu mais consegui na advocacia criminal foi com habeas corpus. Com habeas corpus, pô. HC. Habeas corpus. E aí tem uma resenha, tem um caso... Habeas corpus, pra mim, é a coisa mais linda do mundo. É o melhor instrumento de defesa na advocacia criminal. Pra mim, é a coisa mais linda do mundo. Perfeito. Habeas corpus tem que... Eu faço habeas corpus de tudo, pô. Bicho, eu atuei no caso, Fidel, que o cara e a família dele, né, não acreditou que eu tinha conseguido a soltura no STJ. E o processo que eu fiz parceria com o Gelson Palmeira. Um abraço pro Gelson Palmeira, gente fina. E aí eu falei, Gelson, o STJ, Félix Fisch, o ministro, decidiu aqui soltar o cara. Rapaz, foi não. Foi, manda pro cara. Aí o cara ele mudou pra família. E a família não acreditou. Doutor, isso aqui não resolve não. É o Tribunal de Justiça aqui. Aí começou. Aí eu fui lá, bicho, com marca do passo. Fui lá. Eu fui lá. Na comarca. Conversar lá, tal. Aí porque o STJ intima, manda pro Tribunal de Justiça, o Tribunal manda pra vara de origem. Mesmo assim, bicho, o cara não acreditou, velho. Quando chegou lá a decisão, na época, o cara não acreditou. Rapaz, foi não, foi, e foi solto. É foda. Então, assim, meu irmão, eu consigo muita coisa no habeas corpus. Ô, bicho, eu uso jurisprudência de processo meu, porra. Perfeito. Eu tenho umas 10 decisões da STJ que são piada, pô. Piada de dizer, pô, o cara acusado de latrocínio, matou um... Ele não matou não, né? Mas foi acusado de participar, ele era o motorista. Um policial aqui, pô, o STJ soltou o cara, pô. Eu tenho um caso, o cara foi solto, o cara teve uma pena de 32 anos, caso de estupro. E aí, o cara foi condenado, né?
E na sentença, a juíza decretou a prisão dele. Ele passou o processo todo sem nenhuma cautelar. Nem sequer comparecimento em juízo, Fidel. E aí, eu e o Bruno, na época, bicho, bora impetrar um HC, bora impetramos um HC no TJ. Não conseguimos. E impetramos direto no STJ. E aí, o STJ entendeu em revogar, porque não tinha cautelar no processo. Era um fato antigo, mesmo condenado, e a gente mostrou que tinha recorrido, interposto a apelação. E aí, o STJ mandou soltar. Uma pena de 33 anos, velho. O habeas não, o instrumento assim, de defesa mais forte é o habeas corpus. O que você falou Você estava falando da internet, IA, etc. Tecnologia. Então, eu acho importantíssimo em todas as áreas. Não tenho dúvida disso. Inclusive, eu disse que não usava aqui pro menino, mas em algum momento eu uso. Só eu não tenho pago, mas estou quase pagando ela. Eu pago, ChatGPT. Tô quase pagando dou ela. Bom dia. Tô quase pagando ela e dispensando o Marcos. Faço não. Tô brincando. Mas assim, é muito bom. Agora, o direito criminal ele é muito dividido, entendeu? Rodrigo. A gente tem duas realidades. Pô. Por exemplo, eu já assisti a palestra do Cezinha, que veio aqui. Sei. Pronto. Velho, a clientela preferencial do direito penal não tem condições de fazer aquilo. A investigação defensiva. Entendeu? Porque não tem dinheiro, pô. Então existe uma lacuna entre as pessoas que podem usar a inteligência artificial e as pessoas que não podem. Não é o advogado. Eu acho que todos os advogados têm que usar no que for possível. Agora, o cliente, porque usar para fazer petição, pô, se eu advogo há 10 anos, imagine quanto de petição eu tenho lá. Também não vou mudar pouca coisa na minha própria petição, de uma para outra. Uma jurisprudência mais nova, né? Mas o que o GPT faz, minhas petições antigas acabam fazendo. O problema é que o que a inteligência artificial pode ajudar, o povo pobre não consegue ter, pô. Entendeu? Você não consegue fazer que nem fizeram no júri da Boate Kiss, aquele 3D lá, não dá, pô. Porque o cara não tem condições, pô. Perfeito. Entendeu? Eu tenho um cliente que eu tenho certeza que o laudo apresentado não é o laudo... Ô Fidel, e também assim, você também não pode ultrapassar a questão dos argumentos tecnológicos. Eu acho que assim, você tem que olhar quem é que vai julgar, né, ali o seu caso, e olha, será que eu posso usar dessa forma aqui a tecnologia? Eu acho que lá também usaram demais. Eu acho que exageraram. Essa parte humana, esse convencimento mais humano, né? Mostrar, olha, se fosse um filho seu, será que o dono da boate, ele saiu de casa para matar alguém? Ele tá ali dentro, entendeu? Então assim, faltou mais argumentos, como você falou, experiência do dia a dia, né? Citando ali um livro, citando um caso concreto, tentando trazer aquelas pessoas ali para o caso. Eu acho que foi mais a questão humana, acessibilidade. Os caras, em um certo momento, brigaram muito. Eu acho que os advogados brigaram muito ali, discutiram muito, gritaram. Gritaram, não sei o que e tal. Eu acho que era mais emoção, acho que era para transformar a emoção que estava do lado das vítimas para o réu. Eu acho que ali a sensibilidade faltou. Eu acho que com aquela emoção ali, eu acho, na minha visão, você conseguir também sensibilizar em relação a olhar o outro lado. É um caso muito difícil. Ninguém sai de casa para matar ninguém. O cara que é um proprietário de uma empresa, entendeu? O cara que tem uma empresa, que tem uma boate, que vive daquilo ali, entendeu? Só para deixar claro que a gente não tá criticando os colegas. Não, jamais. Mas que poderia ser visto de outro ponto de vista. E a gente entrou nele por causa da inteligência artificial. Eu acho importantíssimo. Agora, e saber usar em favor do seu cliente. Mas, infelizmente, vai ser mais um instrumento de desigualdade. Perfeito. As pessoas não vão conseguir usar, na grande maioria das vezes, e em alguns casos vai ser possível a utilização disso. Não sei se você viu no Conjur,
tem um artigo do Alexandre Moraes Rosa que ele fala: ChatGPT, primeiro você alucina, inventa a jurisprudência ou não era julgado, era cilada. Ele fica resenhando, né? Ele é um artigo interessante, resenhando em relação à criação, né, de jurisprudência. Porque assim, quando o ChatGPT ele não tem ali no banco de dados dele, ele começa a inventar. Então o advogado que atua, né, escravo, vassalo ali daquela IA, precisa entender que ele pode ser prejudicado em razão de uma jurisprudência que pode ser criada ali. Então é preciso o olhar humano, né? Como é o nome do rapaz lá, do seu parceiro lá do escritório? Marcos, que trabalha o Marcos. Tira o Marcos não, pô. O Marcos vai analisar ali de maneira mais sensível. O Marcos já usando o ChatGPT, pô. Existe. Aí é foda, o Marcos já usando o ChatGPT. Quando ele mandou uma petição pra mim um dia desses, eu disse, essa petição do ChatGPT. Tô dizendo a você? Foi, né, aí eu falei, ó... Deu uma revisada, Marcos, deu uma revisada. Marcos, essa petição do ChatGPT. Filipão, e aí, Filipão? Você acha que é bom o ChatGPT? É bom. Agora, você usa muito no dia a dia? O Alexandre tá reclamando, Não, ele fica resenhando. Tem um artigo dele no Conjur, né, Criminal Player, que ele resenha, né? Na questão da criação da jurisprudência. Ele usa aquela música, não era amor, era cilada, tá ligado? Porque eu vi uma palestra dele, uma das mais esperadas, no ano que eu fui, no EBAC, e eu não gostei porque era muito longe da minha realidade. Perfeito. O que ele dizia sobre inteligência artificial, de tudo, utilização pelo escritório de software. Tecnologia. Não, assim, ele fala que deve criar, mas tem que ter cuidado, né? Deve você ter uma IA no escritório, sim, caso você tenha condições, né? Eu fui em um evento lá em São Paulo, do ADV Box. Meu irmão, os caras só falavam IA, velho. Só falavam IA. A IA pra petição, IA pra atender cliente, tudo, meu irmão. Só IA. Negócio digital. Assim, em relação ao criminal, que você precisa ter esse contato mais com a família, né, com o acusado, você precisa analisar melhor ali o processo. Eu acho que você pode usar a IA como um instrumento de ajuda. Mas quem vai dizer, né, quem vai dar o ok no final é o Fidel, é o Marcos. Né? Marcos, cuidado com a IA, Marcos. Então, assim, tem que ter muito cuidado com a inteligência artificial. Porque, assim, infelizmente, né, algumas, não sei, essa que o Filipe está até falando aqui, que é específica para a advocacia, mas, assim, tem algumas que ela, quando não sabe uma jurisprudência de determinado assunto, ela vai criar. Só voltando um ponto aqui, Rodrigo, tu falou do marketing jurídico. Certo. Aí, você já viu o André e o Marquinhos falando sobre algumas decisões do STJ no Instagram? É o André, que é professor, pô. Eu sei, o André Sampaio. Sampaio e o Marquinhos também, é professor. Marcos Melo. Meu irmão, eles fazendo vários recortes das decisões do STJ, só que eram casos emblemáticos de outros locais e tal. Meu irmão, aí quando eu vi aquilo, eu disse, caralho, velho, eu podia fazer isso com os meus casos, pô. Perfeito. Entendeu? Só que aí eu fiquei naquela, faço, não faço. Porque eu tenho um monte de casos lá no STJ aqui. Mas assim, Fidel, eu acho que assim, o que mais convence, principalmente lá em Brasília, STJ, né, e STF, o que mais convence é o fato, não é nem o direito. Porque o direito o cara já sabe. Mas o fato ali, a narrativa bem feita, bem organizada, eu acho que o fato vai convencer mais, né, do que o direito. E eu boto tudo pra lá, Rodrigo. Pode ser, acaba me pagar R$1, eu chupo pro STJ. Pô. É mesmo, velho. Tô dizendo a você. Se negar aqui... Você não para não, Tribunal STJ. Aí você bota a cervejinha do lado, né? Meu amigo, não quero saber, velho. Ô, bicho, você tomar eu acho que os ministros do STJ já estão com raiva de mim, igual o desembargador aquele habeas corpus, 1 milhão pra você. Pô, meu amigo, é um habeas corpus por cima do outro. Eu acho que os caras dizem, esse bicho é doido, velho. Porque não tem condições não, bota o habeas corpus de tudo, pô. De tudo. Quero nem saber, foi de graça. Foda-se, habeas corpus. Foi o valor só pra fazer uma audiência. Cheguei na audiência, fiquei puto com a decisão, habeas corpus. Quero nem saber, pô. Meta habeas corpus pra cima. E o tempo, bicho, fazer tudo isso? Como é? Você concilia? Como é que você concilia? Isso aí que é foda. Madrugada, aí pra uma cerveja e tal, uma petição. Madrugada muito não, mas
trabalho pra caralho, velho. Acho que eu trabalho umas 10 horas todo dia. É mesmo, bicho. Todo dia. Trabalho pra caralho. Ô, Fidel, e como foi essa escolha, né, sua, em relação à docência, a ser professor? Pô, eu queria ir pra aula, velho. Pra aula de novo. Imagina. Voltar a sentar na cadeira, assistir uma aula, massa. Pô, que é um ciclo tão bom na vida da gente, da escola, né, velho? Não é não? Tipo, tem toda aquela vivência de... Hoje eu lá no JR... Aquela rotina, né, velho? Aquela rotina, dia a dia. Eu lá no conversar com um colega ali. Lá no JR eu tô lá e vem uns pivetes do Santa Úrsula. Eu toda vez puxo assunto. E aí, vocês têm que ano e tal? Vocês têm quantos anos? Não sei o quê. Porque eu acho irado isso, velho. E aí acabou a escola, acabou o cursinho, acabou a faculdade. Vou fazer um mestrado. Vou fazer o quê agora, né? Aí fiz um mestrado e digo, não, vou dar aula agora. Vou dar aula. E acho bom, acho legal. É uma vitrine para mim, que sou muito devagar na rede social, nesse ponto de vista. Então, acho que é uma vitrine para mim ainda. Mas, além disso, é bom, velho. Você escuta lá os alunos, os caras... Bicho, novos lugares, ele proporciona a você novas ideias, novas ações e novos resultados. Então, assim, pode colocar aí no seu caderno, com caneta de ouro, que novos lugares vai proporcionar a você novas ideias, conhecer novas pessoas e você vai ter, na advocacia ou qualquer profissão, novos resultados. O cara chegou lá um dia desse... É o caminho da prosperidade. O cara chegou lá um dia desse e os alunos que vão sempre disseram assim... A maioria é advogado, ou Não, mestrado, não ou tem tudo, Tem assim, tudo. tem tudo. O cara que é só Tinha professor... dois promotores, tinha um juiz, eu acho, e o resto advogado. E tinha gente que só queria pesquisar mesmo, não tinha... Interesse em advogado, em concursão. Aí os alunos, ó, Fidel, tem um Trabalho. cara que só vem, tem uma galera que só vem pra prova. Digo, pô, não dou falta a ninguém, pô, não faço isso. O cara vem só pra prova, eu vou fazer problema pra esse cara. Rapaz, Fidel. Pô, o cara não... E se você já era docente, já como professor? Agora, um dia desse, pô. Aí, primeira prova. Chegou lá na primeira prova, a turma tem 15 alunos, foi pra 25. Foi não, velho. Aí um deles era um deputado, Aí o deputado chegou lá e achou que eu ia... Ele, Fidel, não sei o que. Eu digo, meu amigo, não quer saber negócio de deputado, não. Se não vier pra aula, vai ter problema, por chegar aqui só pra fazer a prova, pô. Bicho, na faculdade era diferente, né? Quando tinha provas, olha... a sala cheia, na época da sala lá na Puta Verde. Gente. Eu disse, ó, quem quiser vir só no dia de prova, pode vir. Em relação à falta, eu não coloco, velho. Bicho, eu deixava à vontade. Começava a aula, ó, quem quiser ir embora pode sair. Eu também. Porque, bicho, era a turma de 90 pessoas, Fidel. 80 pessoas. Mas o cara não ia nunca, pô, nunca. Foda. Teve um cara que sabia nem meu nome, velho. Não é esculhambação, pô. Bicho, mas assim, eu sempre falava, bicho, ó, não reprovo ninguém por falta. Se Não, você falta- quiser não. aqui, venha. Se não quiser, Não, nem eu venha. boto questão aberta. Agora, resenha na docência, Fidel, eu tava uma vez lá no Potiguar, tomando um abraço pro Potiguar. E aí o cara chegou... Portugal é petista. Não é petista, né? É Bolsonaro, doente, Potiguar. E aí é o seguinte, Fidel, eu lá no Potiguar, tomando cervejinha, o cara pegou o TCC dele lá. Professor, assina aqui. Aí eu disse, peguei assim, irmão, qual foi o dia que você conversou comigo? Ele, rapaz, eu não falei com o senhor no Instagram. Eu disse, irmão, eu tenho que olhar antes, irmão. Você já vem pra assinar, a banca já é na próxima semana. O cara foi lá, foi lá, querendo que eu assinasse o TCC dele pra ele apresentar. Eu nunca tinha visto o cara na vida. Liga aí. E tu parou por quê da aula? Bicho, velho, a rotina, né, aumentando, essa questão das redes sociais e essa questão também da atuação do compliance para influenciadores digitais. Começamos a atuar em vários estados, né, consultoria, aí, o processo, e eu vi que estava perdendo muito tempo, né, era 2 dias, mas assim, perdi muito tempo com a faculdade, porque não é só, você sabe, não é só você ensinar, tem provas, né, tem ali trabalhos.
E aí, o escritório da gente lá Orientação mesmo. Orientação TCC, né? Final do ano ou final do semestre. Você tem o TCC, então tem muita coisa ali. Tem muita coisa ali que termina, assim, na minha visão, como eu já tinha lecionado mais de 10 anos, pô. Comecei a lecionar em 2011, eu acho. Eu lecionei na Academia da Polícia Civil, lecionei em Maurício Nassau, na Facima, na Fama, na UNIT, na pós-UNIT. Bicho, cursinhos, vão levar o curso. Eu ensinei, tinha 120 pessoas na sala, pô. Vondeval, Sarmento Cursos, cursinho essencial, depois do presídio ali, eu ensinei aquele cursinho ali. Então, assim, já tava cansado, velho. Mas, assim, eu agradeço demais a docência. Porque foi a docência que comecei a ficar mais conhecido, foi a docência que comecei a destravar em relação à oratória, porque eu já falei aqui que o maior medo na advocacia era a oratória, era falar, tinha o maior medo, né? E, assim, hoje estar à frente aqui no podcast, para mim é um desafio, é um sonho realizado, né, aqui, tá à frente aqui de um podcast. Eu já tive um sonho de ser radialista, pô. Foi mesmo? Foi. Comentarista, radialista e tal. E quando teve esse projeto que eu vim aqui para o podcast, meu irmão, primeiro dia eu fiquei emocionado, velho. Tá à frente aqui no podcast, conversando. E aí já vai... E o nome foi o quê? Não, aí o nome foi a questão, a gente conversando aqui com o Jaelson, da Destrava. Eu disse, olha, você gosta de que? Direito e tal, e queria ver a questão conectada, né? Direito na rede, direito na rede, e aí... Direito na rede, ia botar a foto daquele advogado que fez a rede, pô. A assinação oral na rede, né? Foi. Porque ele foi engraçado. Fidel, você é um cara que atua muito no tribunal, né? Toda quarta-feira, né? Tá lá sustentando. Você acha importante a sustentação oral em relação a um recurso ou um habeas corpus? Você acha importante ali? Eu acho, bicho. E vamos lá, o que eu acho disso, veja. E eu queria também que você falasse dos processos, né, virtuais que às vezes não tem ali a sustentação oral, né, ao vivo. O cara grava um vídeo, né, e manda lá. Isso aí eu não acho legal, não. Aí eu não, acho que não... Melhor conversar com o juiz ou com o promotor, quem for. O Ivan que ia vir pra cá, um abraço pro Ivan, ele mostrou no julgamento, eu acho que foi em Nova York, sei lá, o cara foi pro julgamento e aí na hora da sustentação oral ele botou um vídeo do IA, produzido por IA. A juíza ficou braba, velho. Ficou braba com o cara. É loucura, pô. Não, eu acho que é importante a sustentação. Primeiro, isso aí eu vi no início. Chegava lá no tribunal. Toda quarta-feira tava Raimundo, o Elton, tu, Tiago, só os pica. Digo, pô, alguma coisa tem aqui. Que era presencial na época. Não era nem virtual. Não era? Era. Porra. Então, assim, alguma coisa tem de relevante aqui. O que é, eu ainda não sei. Tava chegando, né? Porra, vou começar a botar os habeas corpus e vou aqui. Vim fazer isso. Caminho é esse, né, Fidel? Aí comecei a ver e comecei a fazer. Consegui algumas mudanças de voto. A grande maioria das vezes eu não consigo, obviamente. Porque... E aí não é nem porque os desembargadores são... muito rígidos, etc. É aquela coisa, é uma visão... A cultura, né? É uma visão cultural de... Perfeito. Segurar ponto de vista. ponto de vista de punitivista e do ponto de vista da sociedade. Do combate à criminalidade. Dele, do combate ao crime. O índice de violência aumentando, isso, tá? Beleza. Que não era... Um argumento que não era para ser jurídico, né? Perfeito. Mas é isso. É a realidade. Eles são ruins. E não é só aqui em Alagoas, é o Brasil todo. Assim, todo canto. Eles não são técnicos, não tem nada a ver com isso. É porque eles têm essa percepção. Perfeito. Entendeu? Aí, só que você vai lá, quarta-feira. Hoje, eu não preciso ir para lá. Tô no escritório, tô em casa, faço. Se eu não tiver uma coisa que choque... Uma audiência, um negócio... Por que eu não vou fazer? Perfeito. Inclusive para eles trabalharem um pouquinho mais também, né? Porra, imagina, se ninguém fizer, 9 horas da manhã acabou a sessão. E o despacho? Você vai em Tem gabinete, aí, despachar memoriais? O despacho é a única coisa que eu faço a depender do cliente. Tem. A depender do cliente e aqui. Se o cara me pagar bem, quiser que eu vá, não sei o quê, eu
pô. Você tem que ter tempo, né, velho? Pra Tem que despachar, pra tem que levar fazer chá de memoriais, cadeira, tudo. chá de cadeira lá o dia todinho. É mesmo, já tem isso, é? Nada. Não. No fórum não, você vai lá, fala rapidinho, mais pronto. fácil, Mas no mais fácil. tribunal, aí eu vou nada. De graça. Agora, sustentação não é de casa, eu tô aqui, ó. Você faz muito pro bono, né, Fidel? Não, de graça que eu digo assim. Não tô O me ato, pagando o ato. Ah, sim. Tô aqui fazendo, fazendo minhas coisas. E aqui ouvindo. Daqui a pouco o doutor Fidel, eu digo, pronto. Tô de bermuda. É ele. Pô, acabou-se, porra. Tem qual é o problema? O problema da OAB, que mudou o horário da justiça criminal para amanhã. Ó, quem fez isso não advoga, pô. Porque, veja, eu sou um cara que trabalha com muito Interior, processo. principalmente, pô. Interior, pô. Aí Né? você trabalha no... Interior, meu irmão. Antigamente você já tinha a possibilidade de chocar primeira, segunda com terceira, Era. 10ª com 7ª. Hoje interior, Hoje juizado, interior, juizado, tribunal. Outro estado. Júri, o cara não tem como... Quem foi o E júri, pô? satanás que fez isso? E o júri? O cara contrata você pro júri Sim. interior. Pronto, quinta-feira eu vou fazer o júri, vou ter que pagar um advogado, por favor, o Marcos vai fazer uma. A outra audiência que eu tenho, não vou poder fazer, aí vou ter que pagar um advogado. Porque o júri, cara, me contratou. Que é você ali. Aí, pô, repare. Se fosse antigamente, eu faria o júri e faria as audiências à tarde, tranquilo, pô. Agora, assim, eu faço muito pouco júri, mas, assim, o ápice da advocacia criminal, bicho, é o tribunal do júri, né, Fidel? O júri é muito bom, velho. Né, velho? Que você ali, você vê o seu cliente preso e de repente você entra com os argumentos, você muda a tese ali no momento ali, né, do júri e de repente você reverte, pô. E você vê que convenceu, Você cara. convence, pô. Né, eu fiz um júri uma vez em União, o cara falava assim, o cara ficava assim, pô, a cabeça. Porra, bicho, eu disse, meu irmão, o cara conseguiu realmente mudar, bicho, a realidade aqui, conseguir convencer os jurados ali. É porque o cara não é... O cara não tá... Como é que chama? Envenenado pelo processo. Pô. Então ele tá ali pra ouvir mesmo o que é que tem. Eu só vou julgar com o que tem aqui. O Márcio Baixo falava, o juiz fica, ele fica desfiando. Ele fala, ele aos poucos vai deixando de lado aquele processo e olha pro crime. Mas, ó, ali foi com a acusação, roubo, estupro, não sei o quê, homicídio. Então, quando ele vai ali, né, analisar um caso concreto, quando ele vai decidir, vai sentenciar, no caso de roubo, né, no caso de estupro, ele, meu irmão, o cara tá contaminado, pô, pra decidir. A justiça, isso aqui é uma percepção, não é minha e sua de prática, é uma questão teórica. O juiz cria uma hipótese na cabeça e vai buscar a hipótese que ele acha que é a verdadeira, pô. Então, na prática, a absolução sumária, você já viu quando? Assim, quantas vezes? Pô, É difícil, muito difícil. Pô. Então, rejeitar ali a denúncia, a absolução sumária. Muito difícil, pô. Né? Só na teoria, praticamente. Eu fiz, repare, pedido para... O caba foi preso no carro com a arma. Denúncia anônima. Foi para o juiz rejeitou a denúncia. Rejeitou a denúncia. O Ministério Público recorreu. Tu sabe o que foi que o desembargador disse? Foi aqui em Alagoas, não. O desembargador disse que a rejeição da denúncia prejudicava o cara, pô. Oxi. O réu. Foi, velho. Porque Caralho. não dava o direito a ele de se defender com a... com a lei, com a ampla defesa e o contraditório. Como é que pode o cara dizer um negócio desse? É a prática, o dia a dia, velho. É foda. Aí fui pro STJ e reverteu. Mas, bicho, olha o argumento que o cara usou, pô. Que ser processado é melhor do que não ser. Loucura. Fidel, estamos chegando no final. Queria que você deixasse aqui uma dica aqui. O advogado tá começando. Que pense em advogado no criminal, advogado que atua na esfera civil. Deixar uma dica aqui, né? E uma frase de efeito. Ou um conselho para os jovens advogados que querem realmente atuar na esfera criminal, que você domine essa esfera criminal, você é um cara vocacionado na defesa, né, ali dos seus clientes, da liberdade, é um cara vocacionado, como diz lá o Rui Barbosa, você tem vocação em defender a legalidade, a liberdade. Então, assim, deixa aqui uma dica aqui, quero agradecer, desde já, esse bate-papo, né?
Filipão, e aí, quanto tempo já? 1h04. 1h04, bicho, no instante passou o tempo. A conversa é muito boa, a conversa do dia a dia de advocacia. Você advoga realmente. Você conhece a realidade, não o cara não é perfumaria, né, Fidel? Você gasta ali a sola do sapato, você sabe realmente a realidade do presídio, da delegacia, né, do tribunal do júri. Então, com a sua experiência, esses 10 anos de estrada, queria que você deixasse um conselho para essa turma nova que está chegando aí, esses novos advogados que também pensam um dia ser um advogado de sucesso igual a você. Tem que olhar para lá, é? Então, só para descontrair. Então, senhores e senhoras, né? Obviamente. Eu sou um cara que acredito que não existe uma fórmula do sucesso. Nem acho que esteja em sucesso, como falou o Rodrigo. Mas eu consigo viver, consigo falar, apesar de não parecer, né, por causa da voz, mas eu consigo falar, consigo, de forma muito tranquila, viver como advogado. E então, o que eu oriento aos colegas novos que estão chegando, primeiro, é ter um pouquinho de paciência, tem suas dificuldades, como tudo na vida tem dificuldade, então não pode se desesperar, tem que acreditar que vai dar certo, mas fazer com que dê certo. Como? Estuda, busca, tem algum meio hoje, como tem essa busca ativa do cliente pela rede social, faz isso. Se não for dessa forma, conversa, faz amizade, busca de um lado, busca de outro, e você vai passar a ser procurado. E, além disso, principalmente, fazer bons trabalhos. A partir do momento que você faz bons trabalhos, de uma forma respeitosa, de uma forma técnica, de uma forma humana, as pessoas vão lhe procurar e você vai um dia ser um advogado, não como eu, mas como o Rodrigo, que ele sim é fera. Então, bicho, vamos estudar, vamos ler, respeitar o pai e a mãe e viver. Beleza? Show de bola, Fidel. Agradeço mais uma vez. Muito sucesso na sua advocacia criminal. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio. Parafraseando Tiago Brunet, quem não ouve não prospera. Até o próximo episódio. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço.